aqui é da TA Arquitetura, seu canal do YouTube cheio de dicas de decoração e reforma. Se inscreve no canal, clica na sinetinha e deixa o seu like. O vídeo de hoje é sobre temperaturas de luz. O que é temperatura de luz? É um conceito medido em kelvins. Tá? A temperatura de luz quer dizer se ela é mais amarelada ou se ela é mais branca. Quando você usa as lâmpadas mais amarelas e quando você usa as lâmpadas mais brancas. Se você for usar em indústria, comércio, hospitais, você tem que usar sempre as luzes, a iluminação mais branca, a mais clara. Quanto mais clara, melhor. Em alguns casos tem uma especificação correta para o uso de cada uma delas. Uso residencial e comercial é um pouco diferente, vai dependendo do conceito. Por exemplo, se você tem uma loja, vai do conceito da sua loja. Tem algumas lojas que gostam de usar tudo muito branco, tudo muito claro, para mostrar modernidade. E tem algumas que preferem usar uma coisa mais amarelada, para mostrar um pouco mais de aconchego, um pouco mais de aproximação com o cliente, para você se sentir mais confortável dentro de uma coisa mais retrô. Tá? Os dois funcionam, depende do tema da sua loja, depende do que você quer para sua loja. Numa residência é um pouco diferente, depende muito do gosto do cliente. Eu tenho clientes que gostam tudo bem amarelado e tenho clientes que gostam tudo bem branco. Mas umas coisas que você tem que levar em consideração, por exemplo, banheiro. Banheiro é legal você ter uma luz mais clara, é legal você ter uma luz mais branca. Eu gosto muito de usar 4.000, 4.500 kelvins no banheiro, mas eu gosto de misturar também. Então eu uso 4.500 kelvins no banheiro e misturo com uma coisa um pouco mais amarelada, que é uma luz que vai usar só para tomar banho. Uma luz mais aconchegante, só para tomar banho com uns 2.700, mais ou menos. Que eu acho que fica aconchegante para o banho. Escritório, eu gosto de usar escritório com no mínimo 3.000 kelvins, entre 3.000 e 4.500 kelvins, depende do cliente, tem cliente que não gosta tão claro. Eu gosto de claro. Por exemplo, se a pessoa é um pouco mais idosa, ela vai preferir uma luz mais branca, porque ela já está com dificuldade de enxergar. A luz mais amarela, a visualização das coisas é um pouco mais complicada. A luz mais branca, ela te dá um foco melhor do que você está vendo, ela te dá mais nitidez do que você está vendo. A mais amarelada não te dá isso. Então, quando a pessoa é um pouco mais idosa, ela prefere uma luz mais clara. Quarto de criança, geralmente você usa umas luzes mais amareladas, porque criança tem uma sensibilidade diferente. Então você pode brincar mais com as luzes mais amareladas, diferente de um quarto de adulto, dependendo da idade dele. Claro que você tem que ter pontos de iluminação para namorar, para meditar, tudo isso. É importante você ter várias cenas de iluminação, desde que você tenha na sua consciência que as cenas de iluminação são feitas para serem usadas em separados. Você pode usar linhas de iluminação juntas, desde que elas tenham a mesma temperatura. Temperaturas diferentes você não pode usar junto, você tem que usar em separado. Eu faço muito isso nos meus cenários de iluminação. Eu coloco cenas de iluminação com temperaturas diferentes. Você consegue até fazer uma programação disso usando tecnologia, pode ser automático. Você pode montar cenas de iluminação com aqueles controles, né, que você só aperta no botão e ele já aparece sozinho no seu teto, na sua parede e tudo mais. Ele já tem um controle separado para isso, tá? Mas agora eu vou mostrar para vocês as temperaturas. Ó, essa aqui é uma lâmpada filetada mesmo, tá? Você pode ver que ela tem 2.000 kelvins, ela é bem mais amarela. Essa aqui é uma filetada de LED, ela também tem 2.000 kelvins, mas você pode perceber que é diferente a intensidade de luz de uma para outra, por ser LED. Mas elas são lindas, elas ficam perfeitas para um canto de sala, para uma área mais aconchegante, até mesmo uma sala de jantar, se você usar umas 5, 6 dela sobre a mesa de jantar, fica super lindo, dá um, sabe assim, dá um aconchego, fica super gostoso o ambiente. Mas você precisa usar várias, porque se usar pouca quantidade fica muito escuro. Essa aqui, essas duas de bolinhas, eu chamo elas de bolinha. Essas aqui de bolinha, por exemplo, essa aqui tem 2.700 kelvins. Ela é amarela, mas não é tão amarela. Também ficaria interessante em cima de uma mesa de jantar, dependendo do tipo de luminária que você tem. Fica bem legal. E essa aqui é uma luz mais clara, ela tem 3.000 kelvins. Então vocês podem perceber a diferença, tá vendo? Olha a diferença de iluminação, de luminosidade, não de iluminação, de luminosidade, tá vendo? Olha, como elas são mais amarelas e mais claras. Então, quando você faz o seu ambiente, você tem que tomar cuidado com o que você vai estar fazendo no seu ambiente. Dependendo do que você for fazer, é legal sim misturar elas e usar em separado. Eu vou mostrar para vocês algumas
lâmpadas um pouco mais claras. Eu vou trocar essas e colocar uma sequência mais clara. Vocês estão vendo as diferenças de cores? Eu troquei a sequência. Ó, nós continuamos com a filetada original, que tem 2000 kelvins. Continuamos com a bolinha de 3000 kelvins, que já essa bolinha já está transitando para a luz branca. Temos uma par 20 de 6000 kelvins e temos uma par 30 de 6500 kelvins. Ó, pode perceber que essas aqui são brancas, brancas mesmo. E são lindas, eu adoro fazer decoração com iluminação branca. Eu gosto de misturar, na verdade, desde que use elas separadas. Então, ó, vocês perceberam a diferença? Olha, como a luz branca sobressai muito mais em cima da luz amarelada. Vocês viram como fica diferente? Aí você tem que ver o que você gosta mais. Eu acho que em cozinha você tem que usar a luz branca, porque você trabalha com faca, você precisa ver os alimentos. Eu acho que a luz amarelada fica um pouco escuro para a cozinha. Eu gosto de fazer projeto com luz branca em cozinha. Mas se você tem uma cozinha integrada ou uma cozinha americana, é interessante que você tenha pelo menos uma parte da sua cozinha com a mesma temperatura de luz que você tem na sua sala. Porque senão ela vai brigar muito, porque a luz branca sobressai muito em relação à amarelada. Ela vai acabar brigando com o que está na sala. Claro que enquanto você estiver cozinhando, você tem que usar a luz mais clara, a luz branca. Depois que você cozinhou, só está fazendo os preparativos, montando as coisas, você pode usar uma luz mais amarelada. Montar cenas de iluminação mesmo. É por isso que eu sempre falo, eu gosto de montar cenas de iluminação, porque você usa temperaturas diferentes separadamente, em cenários diferentes do cotidiano da sua casa, do seu cotidiano. Iluminação é sensação. Qual a sensação que você tem quando você está com uma luz branca ou quando você está com uma luz mais amarelada? Para mim, por exemplo, uma luz branca me lembra muito tecnologia. Tecnologia para mim é tudo muito claro. E a luz amarelada é uma coisa mais retrô, uma coisa mais confortável, uma coisa mais aconchegante. E você tem que saber como usar isso. Por exemplo, se você vai usar numa piscina, é legal você usar luz branca, porque a luz branca te traz frescor. A luz amarelada te traz aconchego, então você fica mais quentinho. Se você vai usar numa área de, por exemplo, numa varanda, eu gosto de usar a luz mais amarelada na varanda. Eu acho que fica muito mais aconchegante a sua varanda. Mas se você tem uma churrasqueira na varanda, por exemplo, é complicado você ter uma luz muito amarelada. Você não enxerga nada que você está fazendo dentro da churrasqueira. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com as temperaturas. Então vocês entenderam um pouco essa diferença de temperatura? Lembrando que isso é muito de gosto, tá? Eu tenho cliente que gosta das duas coisas. Eu tenho cliente que fez o apartamento inteiro com 3000 kelvins e alguns lugares, algumas partes do apartamento com 2700, 2000 kelvins. E eu tenho cliente que fez mista a iluminação, fez misturada de 2700 até 6500 kelvins, mudando os ambientes. Tá? Isso é uma coisa muito de gosto, depende muito de idade também. Eu acho que você tem que ver tudo quando você pensa em iluminação. E vocês gostaram? Deixa o seu like.